é o máximo. Várias horas e o brilho está presente todos os dias do lado de cada irmão. Louvando a Deus a toda hora e todo instante, levando a fé dentro de cada coração. 12:29. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor também aos nossos ouvintes de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo, que nos ouvem através da internet. Como já temos feito ao longo deste terceiro trimestre de 2017, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no programa de hoje aprenderemos mais uma lição a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Hoje, com a ajuda de Deus, faremos o resumo da nossa lição de número 3, falando sobre a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Sejam muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Iniciando nossa meditação, convido nossos ouvintes para realizarmos a leitura do texto áudio de nossa lição de hoje, que está registrado no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nos diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Na última lição que estudamos sábado passado, falamos aqui que Moisés, o grande líder de Israel do Antigo Testamento, referiu no Pentateuco que o universo foi criado pelo Senhor Deus Yahvé, único e verdadeiro Deus. Dissemos ainda que, à luz da Bíblia, Yahvé, o Deus único, subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que esse importante assunto seria tratado de maneira mais ampla no programa de hoje. Pois bem, muito embora não exista na Bíblia a expressão Santíssima Trindade, o texto de Mateus 28 e 19, texto áudio de nossa lição de hoje, é a mais pura demonstração de que, de fato, a doutrina da Santíssima Trindade é uma realidade na Palavra de Deus. Conta-nos a Bíblia que, após ferir a cabeça do diabo na cruz do Calvário e depois de desferir um duro golpe na morte, demonstrando assim que em breve lançará ambos, diabo e morte, no lago de fogo eterno, o Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, entregou nas mãos de seus discípulos a gloriosa missão de pregar o seu Evangelho às pessoas do mundo inteiro, destacando que quem crer e for batizado, garante o Senhor, será salvo. Nesse contexto, ao fazer menção à ordenança do Senhor acerca do batismo cristão, o apóstolo São Mateus também registrou a orientação dada pelo Senhor Jesus, segundo a qual, ao batizar os convertidos em Cristo, os discípulos deveriam fazê-lo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deste modo, com base neste ensino do Senhor Jesus, podemos afirmar não ser correto ao obreiro batizar o candidato apenas em nome do Senhor Jesus. Também não encontramos respaldo na Bíblia, respaldo na Bíblia aqueles que batizam em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como se fossem 3 deuses separados. Deixe-me dar um exemplo. Se 3 construtores trabalham juntos na edificação de um prédio, de maneira que o primeiro deles trabalhe no alicerce,
o segundo construa as paredes e o terceiro coloque a cobertura. Você considera correto eu dizer aqui que somente um deles construiu a casa toda? Acho que esse simples exemplo pode nos ajudar a entendermos a razão pela qual o Senhor Jesus não mandou seus discípulos batizarem em seu próprio nome, e sim em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que juntos formam um único Deus, manifesto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que pode ser traduzido aqui como três formas diferentes de existir, mas com a mesma essência. Esta relação harmoniosa que ocorre entre as pessoas da Santíssima Trindade recebe o nome de relação intratrinitariana. De acordo com o Dicionário Teológico, 8ª edição, publicada pela CPAD, de autoria do pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, a palavra Trindade, que compõe a expressão Santíssima Trindade, tem sua origem no vocábulo latino Trinitatem, que se traduz por grupo de três pessoas. O apóstolo São Paulo afirmou a unidade da Trindade na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Nesse mesmo sentido, Paulo reafirmou a unidade do Deus Trino ao concluir a sua segunda epístola aos Coríntios, quando escreveu: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Uma análise aprofundada deste versículo nos permitirá concluir que a doutrina da Santíssima Trindade era absolutamente aceita entre os irmãos da igreja dos dias do apóstolo São Paulo. A história também se encarrega de mostrar que no início a igreja de Cristo era composta apenas por pessoas da nação de Israel, de nascimento ou por adoção. Mas desde cedo o Espírito Santo já impulsionava seus líderes para que estes deixassem Jerusalém e seus arredores, cumprindo assim sua missão de levar o Evangelho de Jesus ao mundo todo, alcançando não somente os judeus, mas também os povos de outras nações, sobretudo das terras dominadas pelo Império Romano. Em que pese o Império Romano por muito tempo ter considerado o cristianismo como uma superstição, o poder de Deus abalou as bases do Império Romano a tal ponto que no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino converteu-se a Cristo e desde então o cristianismo tornou-se na religião oficial do Império Romano. A partir do momento em que o cristianismo foi declarado como religião oficial do Império Romano, a igreja deixou de ser perseguida. Os templos pagãos existentes em todo aquele império se tornaram em templos cristãos. Roma concedeu privilégios aos bispos das igrejas cristãs em todo o Império Romano. Os bispos e aqueles que participavam da liderança das igrejas cristãs foram isentos do pagamento de impostos, ganharam foro privilegiado, ou seja, não podiam ser julgados por civis, só se submetiam às cortes eclesiásticas. Deste modo, os ministros das igrejas cristãs formaram uma classe privilegiada em todo o Império Romano. Entretanto, ao integrar-se ao Império Romano, a igreja cristã também foi fortemente influenciada pelo modo romano de governar, onde o poder era centralizado nas mãos de uma só pessoa. Deste modo, percebendo que os apóstolos, ao morrerem, não deixaram sucessores para liderar a igreja de Cristo, e ainda estando amparado pelo imperador Constantino, o bispo que liderava a igreja cristã em Roma reivindicou para si autoridade sobre todos os demais bispos que lideravam as demais igrejas cristãs espalhadas por todo o Império Romano. Pouco tempo depois que começou a ser liderada pelo bispo de Roma, parte da igreja passou a enxergar a Santíssima Trindade de modo diferente do modo como enxergava a igreja dos dias apostólicos, pois Ário, presbítero da cidade de Alexandria, elaborou uma tese através da qual defendia que Jesus Cristo possuía uma natureza superior à natureza humana, porém, segundo ele, a natureza de Cristo era inferior à natureza de Deus Pai. De acordo com a história, desde então, houve dissensão entre os irmãos por causa desta questão.
Como a igreja não chegou a um consenso sobre esse assunto, o imperador Constantino, que exercia forte influência sobre a igreja cristã, no ano 325 d.C., convocou todos os bispos das igrejas de todo o Império Romano para discutirem esse assunto no Concílio de Niceia. Um concílio era uma espécie de assembleia realizada entre os bispos da igreja. Era o local onde se discutiam os assuntos relativos à doutrina que deveria ser seguida por todas as igrejas cristãs. Recebe o nome de Concílio de Niceia porque fora realizado numa cidade chamada Niceia, localizada numa província romana daquele tempo chamada Bitínia. No Concílio de Niceia, o presbítero Ário da igreja de Alexandria defendeu sua tese, afirmando que Jesus Cristo era inferior ao Deus Pai. No entanto, um diácono cheio do Espírito Santo, que se chamava Atanásio, pedindo a palavra naquele concílio, combateu a tese defendida por Ário, convencendo os bispos que ali se faziam presentes que o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, segundo as Escrituras, possuem a mesma natureza. Mais tarde, no ano 381, no concílio de Constantinopla, convocado por Teodósio I, imperador romano naquele tempo, estabeleceu-se de forma definitiva a doutrina da Santíssima Trindade. Defendida inicialmente por Atanásio, e a igreja desde então voltou a enxergar do mesmo modo como fazia a igreja primitiva dos dias dos apóstolos, crendo no Deus uno que se manifesta em trindade, mas que sendo trindade jamais perdeu sua unidade, e que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possuem a mesma substância, a mesma glória, o mesmo poder e a mesma divindade. Em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo hoje, onde seitas que se dizem cristãs, mas que ao mesmo tempo afirmam que o Senhor Jesus Cristo é um Deus de segunda categoria, sendo inferior ao Senhor Jeová, convoco então nossos irmãos para reafirmarmos nossa fé na doutrina da Santíssima Trindade, anunciando o Deus unitrino a um mundo tão carente. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te somos agradecidos pela Tua palavra, sobre a qual podemos meditar neste programa na Rádio Difusora de Londrina. Rogamos a Tua bênção sobre a todos os nossos ouvintes, para que possamos, Senhor, em dias tão difíceis, continuarmos anunciando o Senhor, da maneira que a palavra do Senhor nos apresenta o Senhor, sem nenhum embaraço, sem nenhuma mudança. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, amém, graças a Deus. Meu Jesus comigo. Chegamos ao final do nosso programa, mas queremos convidar a todos os nossos diletos ouvintes a estarem conosco no próximo sábado, 12h30, onde estaremos estudando nossa próxima lição, a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, estamos nos despedindo. Um abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.